Olá, queridos leitores, vamos começar aqui mais uma leitura desse livro maravilhoso, Seguindo o Plano de Deus, de Kent Reagan. Estamos no 6º capítulo. José pediu que o mordomo se lembrasse do caso dele ao ser restaurado ao favor. Mas o mordomo se esqueceu disso. Até aquelas alturas, José já tinha passado 5 anos na prisão. E passou outros 2 anos trancado ali antes de ser finalmente solto. Ao se dar conta de que o mordomo se esquecera dele, José poderia facilmente ter perdido a esperança baseado no sonho que Deus lhe dera. Mas, ao invés disso, permaneceu fiel. Se José tivesse sido igual, a maioria das pessoas teria dito algo assim: obedeci a Deus e fiz um favor ao mordomo. E o que recebo em troca? Esquecido. Servir a Deus não paga mesmo a pena. Mas José permaneceu fiel e mais tarde, quando interpretou o sonho de Faraó, foi promovido ao posto de primeiro-ministro do Egito. A obediência de José rendeu-lhe lucros, embora às vezes, segundo me parecesse alto demais o preço de andar na vontade de Deus para a sua vida. Surgindo um período de seca e havendo fome em toda a Canaã, Jacó, pai de José, enviou seus filhos ao Egito a fim de comprar cereais. Não enviou, porém, seu filho mais jovem, Benjamim. José e Benjamim eram seus filhos mais jovens, que lhe nasceram de Raquel. Jacó já perdera José e não queria perder Benjamim também. José reconheceu seus irmãos quando foram até ele a fim de comprar grãos, mas eles não o reconheceram. No início, José acusou seus irmãos de serem espiões e lhes falou com severidade. José estava fazendo um plano para conseguir ver de novo seu pai e Benjamim, seu irmão. Gênesis do 42, 12, do 15 ao 24. Ele, José, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para cumprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E José tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Os irmãos voltaram para casa, levando a Jacó, seu pai, um fornecimento limitado de grãos, e lhe contaram tudo quanto tinha acontecido. Quando lhe contaram que o primeiro-ministro do Egito tinha lançado Simeão na prisão e que tinha exigido ver Benjamim antes de lhe dar mais grãos, Jacó ficou abatido. Disse a eles: tendes-me privado de filhos. José não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Gênesis 42, 36. Jacó pensava que as circunstâncias estavam contra ele, mas Deus, durante todo esse tempo, estava levando-as a cooperar para o bem dele. Jacó
teria que correr o risco de perder Benjamim, a fim de sobreviver à fome. E parecia um preço terrível a pagar. Mas quando Jacó concordou, Deus fez tudo cooperar para o seu bem, de modo que, a longo prazo, a decisão de Jacó, no sentido de enviar Benjamim ao Egito, deu lucro. Sempre dá lucro obedecer a Deus e a sua palavra e submeter-se à sua orientação na vida. Mas como já falei, desobedecer vai lhe custar. Não aprenda a obediência por amarga experiência. Conheço a história de pregador tradicional de altar, cultura, que desfrutava de grande fama e sucesso como pregador itinerante antes da Primeira Guerra Mundial. Tinha escrito e publicado vários livros e era muito preocupado como preletor em todas as partes do mundo. Morava num palacete no sul da Califórnia e tinha uma biblioteca que valia milhares de dólares. Dirigia os melhores carros e tinha poupanças grandes em vários bancos diferentes. Esse pastor passara a participar de algumas reuniões carismáticas de oração na Califórnia e ali percebeu a verdade no tocante ao batismo no Espírito Santo. Ele disse: vi que Deus queria que eu recebesse a plenitude do Espírito Santo com evidência do falar em outras línguas. Certa noite, numa dessas reuniões de oração, enquanto ficava de joelhos diante do Senhor, o Espírito Santo veio sobre mim e comecei a gaguejar e falar em outras línguas. Então comecei a pensar no que me aconteceria. Pensei no que a minha denominação pensava a respeito dos carismáticos e dos que falavam em línguas. Considerava que os que falavam em línguas faziam parte de algum tipo de seita herética. Pensei, o que isso fará com minha posição na minha igreja? Qual será o efeito sobre o meu salário? Quando fui acolhido desses pensamentos, a unção partiu de mim como uma ave que levanta voo. Eu sabia que Deus queria que eu fosse cheio do Espírito Santo, mas falei, é alto demais o preço a pagar. Vou perder meu privilégio e a aprovação da minha denominação. Quando a unção saiu de sobre mim, desapareci da reunião em silêncio, quando ninguém estava olhando. Durante sua série de conferências que foi realizar no mesmo mês, esse pastor ficou muito doente. E no decurso dos 2 anos que se seguiram, gastou todas as suas riquezas em médicos e hospitais, na tentativa de sarar. O pastor ficava cada vez mais doente, mas os médicos não conseguiam descobrir qual era o seu problema. Finalmente, jazia moribundo no hospital de caridade, porque nem sequer podia pagar as contas médicas. Perdera toda a sua grande fortuna e já dependia da caridade pública. Alguém perguntou, você acha que Deus enviou a ele aquela doença? Não, 1000 vezes não. Deus não a jogou em cima dele. Mas quando a pessoa está em desobediência a Deus e a sua palavra, passou para o terreno do diabo, onde este pode atacá-lo. O pastor pediu que seu irmão o colocasse num trem de volta para casa, a fim dele passar seus dias finais no sítio da sua mãe no Texas. O irmão teve que tomar dinheiro emprestado para comprar a passagem, mas despachou seu irmão para o Texas, a fim de morrer ali.
Os médicos disseram que o pastor morreria antes de chegar ao Texas, mas não morreu. Uma ambulância estava esperando na estação do trem, pronta para levá-lo ao sítio da mãe. O pastor ficou muito alegre ao ver sua mãe, que já passara dos 80 anos. Outra pessoa cuidava das terras para ela e o moço de 19 anos de idade morava ali para cuidar das tarefas domésticas dela. Esse moço passou a ser o enfermeiro do pastor, que ficara tão fraco que nem sequer se virava na cama. Certo dia, o moço de 19 anos de idade disse ao pastor: Reverendo, por que não aceita a cura da parte do Senhor? O que você quer dizer com isso, curar-me? Perguntou o pastor. A Bíblia diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Tiago 5, do 14 ao 15. Esse pastor de renome mundial que estudara numa universidade, no seminário, perguntou: isso está realmente na Bíblia? Pegue minha Bíblia e leia esse texto para mim. Não sei ler, respondeu o moço. Então, como você sabe que esse texto está na Bíblia? Perguntou o pastor. Porque ouvi meu pastor pregar a respeito. Seu pastor pregou sobre esse texto? Ele unge as pessoas com óleo e ora pela sua cura? Sim. Então leve-me até ele, disse o pastor. Alguns homens prepararam uma cama para aquele pastor e a montaram na parte traseira de um velho carro Ford modelo T. Levaram-no para uma reunião de acampamento em Cabanas de Ramos, onde o pastor do moço estava pregando. A cabana de Ramos é feita de 4 postes fincados no chão, com um pouco de arame em cima para sustentar ramos de árvores como proteção do sol. O ministro doente contou depois. Dava para escutar a pregação desse pastor e ele veio depois até o carro e me ungiu com óleo e orou. Quando ele acabou de orar, falei: já recebi a bênção, glória a Deus, estou curado. Já passava da meia-noite quando chegaram em casa após a reunião. Carregaram o pastor para dentro da casa e este disse à mãe: Mãe, prepare-se uns biscoitos e uma porção daquele gostoso presunto com molho. Quero comer. A mãe respondeu: Filho, faz 2 anos que você não come nada de sólido. Você não deve comer uma refeição grande assim. Devo sim, Deus me curou. Então, como você se sente? Ela lhe perguntou. A Bíblia diz que estou com saúde. Segundo a palavra, fui curado. Daquele momento em diante, aquele pastor ficou completamente curado, começou a recuperar as suas forças e passou a escrever artigos para várias revistas, descrevendo a sua cura, e em seguida surgiram convites para ele dirigir campanhas de avivamento. Vamos ficar por aqui com essa leitura e amanhã nós vamos voltar novamente. Fiquem comigo.